Mesmo com o esforço de compreensão por parte de diversos pensadores da cultura brasileira, é difícil explicar o que seria uma identidade das artes plásticas do país. Temos necessidade de estabelecer analogias entre as diversas produções artísticas nacionais, mas elas nem sempre são esclarecedoras. Aqui nós temos alguns registros iconográficos conhecidos como arte rupestre, que são feitas com pigmentos vegetais ou minerais que são passados na rocha para poder representar alguma passagem da vida dessas populações. Além das pinturas rupestres, nós também temos os chamados petróglifos, que é feito de uma maneira um pouco diferente, pelo picotamento das rochas por essas populações. E assim a gente, pela iconografia, consegue definir características da vida dessas populações que viveram aqui. Arte colonial brasileira. A arte colonial brasileira é o termo pelo qual se categoriza toda a obra artística produzida no Brasil, durante o período em que o país permaneceu como colônia de Portugal. De modo geral, a arte classificada como colonial brasileira é aquela produzida entre os séculos XVI e XVII, com destaque para a arquitetura e decoração de interiores. Alguns artistas dedicaram-se a retratar as cenas das fazendas e engenhos. Albert Eckhout é um artista e botânico holandês que viveu alguns anos no Brasil, na metade do século XVII, principalmente em Recife. Suas obras retratam as paisagens, as pessoas, a fauna e a flora do lugar. Elas seduziram os sentidos e a imaginação dos europeus. A arte religiosa assume grande expressividade nesse período. Com o intuito de catequizar os índios e manter os preceitos da Igreja Católica, os portugueses construíram várias igrejas replicando aquelas que existiam em Portugal. As pinturas e esculturas desse período eram feitas por padres e jesuítas, seguindo o estilo mineirista. A partir do século XVII, começou-se a utilizar o estilo que ficaria mais associado ao tipo de arte empregado na decoração de igrejas de todo o Brasil colonial, o estilo barroco. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, viveu em Minas Gerais no século XVIII, durante o ciclo do ouro, e é o artista mais conhecido do barroco brasileiro. A arte barroca começa na Itália, no século XVII. Ela aproveita-se de algumas técnicas artísticas e descobertas renascentistas, mas de uma forma mais solta, mais livre. Está diretamente associada à Igreja Católica. A arte barroca é grandiosa, mística e emocional, cheia de expressões de dor e sofrimento. O legal do barroco brasileiro é que ele também foi um movimento de resistência cultural e não apenas uma cópia do barroco italiano. As cores usadas são mais vivas, as igrejas são diferentes. Os artistas brasileiros usaram o negro como modelo para representar anjos e santos. No início do século XIX, o Rio de Janeiro já impressionava pela natureza exuberante, mas do ponto de vista urbanístico e cultural, não estava preparado para ser a nova sede do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Por isso, a vinda da missão francesa era estratégica. A missão francesa foi importantíssima para uma ruptura com o trabalho e o desenvolvimento artístico no Brasil que tínhamos com os portugueses, com o barroco, e a implantação de um ensino oficial de arte. A Academia Imperial de Belas Artes só foi inaugurada em 1826, com a presença de Dom Pedro I. A partir daquele momento, o estilo neoclássico, sobretudo francês, se tornava hegemônico no país. Durante os 15 anos em que viveu no Brasil, Debré influenciou acadêmicos brasileiros e seus discípulos. Versátil, pintou retratos de nobres, cenas de solenidades, desenhou uniformes e trajes de gala. A obra retrata o cotidiano do novo reino, com a escravidão, a relação entre índios, brancos e negros e a vida da corte e das elites.
As artes plásticas no Brasil, à época do início do movimento modernista, era marcada pelas fórmulas acadêmicas, importadas das grandes escolas de belas artes da Europa. Desde a introdução dos valores neoclássicos, onde normas e regras no ensino de pintura, hierarquia de gêneros e temas e imposição de um modelo europeu dificultavam a aproximação das artes com a realidade brasileira. Não que esses pintores não realizassem obras de excelente valor artístico, como no caso de Vitor Meirelles e Pedro Américo, e posteriormente de seu aluno José Ferraz de Almeida Júnior. Se na temática dos quadros de Almeida Júnior já se prenuncia uma aproximação com uma temática regional, na forma, sua pintura se mantém alinhada aos valores acadêmicos europeus. Mas foi a polêmica gerada por outra exposição que abriu definitivamente o embate artístico que culminaria na Semana de Arte Moderna de 22. Trata-se do trabalho inovador de Anita Malfatti. Então, o modernismo, ou a arte moderna, foi esse turbilhão de novas ideias que mudaram radicalmente o rumo das coisas. E desde então, os artistas passaram a desenvolver um outro tipo de mentalidade. Eles se abriram a discutir mais a fundo qual era o objetivo da arte e passaram a acreditar que emoção e expressão interior podem ter mais significado do que o resultado figurativo da obra. E esse pensamento é a base para a gente começar a entender a arte contemporânea. É no período contemporâneo que a arte conceitual entra em cena. A ideia passa a ser o aspecto mais importante de um trabalho artístico. E o que vem a ser arte conceitual? É uma arte em que o resultado final, ou seja, a estética da obra, já não importa mais tanto. O processo de pensamento do artista se torna mais interessante do que o produto final. Ou seja, é uma arte livre daquela dependência técnica do artista como um artesão. O objetivo da arte conceitual é que a obra seja mentalmente interessante para o espectador. Por isso, pessoas diferentes poderão entender a mesma obra de maneiras diferentes. E é essa característica que cria as primeiras barreiras entre o público e a arte contemporânea, porque não existe um senso comum. Na arte conceitual, uma obra é considerada interessante quando ela consegue unir prazer intelectual e prazer estético, ou seja, quando um trabalho é visualmente forte, mas também teoricamente complexo. Até mesmo os neoconcretistas Hélio Oiticica e Lígia Clark, considerados inovadores ou radicais por tentarem levar a arte para além da contemplação, imprimem essa interioridade em suas obras. Na visão de Naves, tanto os núcleos de Oiticica quanto os bichos de Lígia Clark são dotados de estímulos que remetem a si mesmos. Ele aponta que, se um trabalho ambicioso como o de Oiticica entra nesses dilemas de forma, esse dado revela a complexidade dessa nossa experiência social, uma espécie de, em suas palavras, utopia docemente anticapitalista. Já as esculturas em ferro de Amílcar de Castro, caracterizadas por dobras, torções, cortes e nada de solda em um material difícil de moldar, provocam um estranhamento entre rigor formal e predomínio excessivo de uma matéria resistente, que remetem, segundo Naves, ao caráter estratificante, tacanho do Brasil.
Desmaterializando a obra de arte no fim do milênio, faço um quadro com moléculas de hidrogênio, fios de pentelho de um velho armênio, cuspe de mosca, pão dormido, asa de barata torta. Meu conceito parece à primeira vista um barrococó figurativo neo-expressionista, com pitadas de arte nouveau, pós-surrealista, calcado da revalorização da natureza morta. Minha mãe certa vez disse-me um dia, vendo minha obra exposta na galeria: meu filho, isso é mais estranho que o cu da Gia, e muito mais feio que um hipopótamo insone. Pra entender um trabalho tão moderno, é preciso ler o segundo caderno, calcular o produto bruto interno, multiplicar pelo valor das contas de água, luz e telefone, rodopiando na fúria do ciclone, reinvento o céu e o inferno. Minha mãe não entendeu o subtexto da arte desmaterializada no presente contexto, reciclando o lixo lá do cesto, chego a um resultado estético bacana. Com a graça de Deus e Basquiat, Nova York me espere que eu vou já. Bicharei com dendê de vatapá, uma psicodélica baiana. Misturarei anáguas de viúva com tampinhas de Pepsi e Fanta uva, um pinico com água da última chuva, ampolas de injeção de penicilina. Desmaterializando a matéria, com a arte pulsando na artéria. Boto fogo no gelo da Sibéria, faço até cair neve em Teresina. Com o clarão do raio da silibrina, desintegro o poder da bactéria. Com o clarão do raio da silibrina, desintegro o poder da bactéria. É o balé. Salve, Zé.